Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de EDO. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de equações de segunda ordem e agora nós vamos tratar das lineares que são homogêneas, beleza? Então, até os últimos 4 vídeos, que foi quando nós iniciamos o estudo dessas equações diferenciais de segunda ordem, nós estudamos aquelas que poderiam, que podem ser reduzidas a equações de primeira ordem, fazendo uma substituição. Né? Agora, nós vamos dar uma atenção especial às lineares de segunda ordem, em especial às homogêneas. Já já você vai ver o que são essas equações homogêneas, tá certo? Então, o objetivo principal desse vídeo é apresentar as definições. Na verdade, são 2 definições, né? O que é uma equação de segunda ordem linear homogênea e o que é uma não homogênea, tá? Nós também vamos falar sobre problemas de valor inicial, teorema e existência de soluções, né, de problemas de valores iniciais, e também o que a gente chama de princípio da superposição, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar, então, como eu já tinha dito para vocês, o estudo de equações lineares de segunda ordem, que são, na verdade, as EDOs desse tipo aqui. Derivada segunda, mais uma função que depende de x vezes a derivada primeira, mais uma função que depende de x vezes a função y, igual a uma função r de x. Então, equações lineares de segunda ordem tem essa expressão aqui, tem essa cara. Aqui efetivamente aparece a derivada segunda, ela aparece, e o coeficiente dela é 1. Quando o coeficiente não é 1, então você divide toda a equação pelo coeficiente que aparece aqui no y2. Digamos que aqui aparece uma função g de x. Então você pega a p de x, divide pela g de x, que é o coeficiente do y2, pega a q de x, divide pelo coeficiente de y2 e pega a r de x e divide pelo coeficiente de y2. Tá? Aí você vai transformar a sua equação de segunda ordem linear, que não tem coeficiente 1 aqui no y2, numa equação que tem essa cara aqui, certo? É claro que esse y2 é a derivada segunda de y em relação a x, tá? Então não é a derivada de y em relação a y. E essa y que está aparecendo aqui é, na verdade, a derivada de y em relação a x. Tá? O que vem a ser uma EDO homogênea de segunda ordem linear? É quando essa função independente aqui, do lado direito, ela for a função nula. Então, quando aqui é zero, ou seja, toda a equação linear desse tipo aqui, ela é chamada de equação linear de segunda ordem homogênea. É claro que, se esse r de x aqui for diferente de zero, então a equação ela é não homogênea. Tá certo? Então, uma equação linear de segunda ordem desse tipo é homogênea, quando aqui o lado direito é uma função diferente de zero, pode ser 1, 2, 3, pode ser x quadrado, pode ser x ao cubo, seno x, exponencial de x, logaritmo de x, não importa. Quando você tem uma função não nula aqui, a sua EDO ela é chamada de não homogênea. Certo? Dito isso, vamos partir para o teorema de existência e unicidade de soluções para problemas de valores iniciais. Tá? Então, pegue 3 funções, P, Q e R, que são contínuas num certo intervalo I, e suponha que x0 é um elemento, é um ponto desse seu intervalo. Então, esse problema de valor inicial aqui, você garante que ele tem solução única definida nesse intervalo. Tá? Lembrando que um problema de valor inicial para uma EDO de segunda ordem, você sempre vai precisar de 2 informações adicionais. Por quê? Porque sempre vão acabar aparecendo 2 constantes. Em algum momento você vai ter que fazer algum tipo de integração, alguma coisa desse tipo, e sempre vão aparecer 2 constantes. Quando nós trabalhamos com EDOs de primeira ordem, sempre aparecia uma constante. Então, os nossos problemas de valor inicial lá
em equações de primeira ordem, você só tinha uma condição inicial, que era o valor da função num certo x0. Nas equações de segunda ordem, agora você precisa de duas informações adicionais. Uma informação a respeito da função, então, quanto que vale a função num certo x0? Certo x0, ela vale y0. Tá bom. E a derivada primeira, no mesmo ponto x0, ela vale quanto? Sei lá, ela vale um certo y1. Tá? Então, essas informações, elas precisam ser dadas para você, para que você possa determinar, então, a solução do seu problema de valor inicial. Tá? Então, sempre você precisa dessas duas informações adicionais. A gente chama de informações iniciais, uma em relação à função y, outra em relação à sua derivada. Sempre no mesmo ponto. Então, quando as funções P, Q e R, ou seja, a função que multiplica y', a função que multiplica y, e essa função independente aqui, elas forem contínuas no intervalo que contém o x0, então esse problema de valor inicial, ele não só tem solução, como ele tem solução única. Não dá para você encontrar duas soluções desse problema de valor inicial, tá certo? Então isso você sempre, então essa garantia nós sempre temos. Por exemplo, vamos determinar o intervalo máximo em que esse problema de valor inicial tem solução. Então observa, essa aqui é uma EDO linear de segunda ordem, só que ela não tem essa cara aqui, ó, tá vendo? Ela não tem essa carinha bonita. Por que ela não tem essa carinha bonita? Porque y duas linhas está multiplicado por essa função aqui, ó, t quadrado menos 4. Bom, o que você faz nesse caso, quando esse coeficiente aqui não é igual a 1? Lembra que eu falei para você lá no começo? Você pega essa função que está multiplicando y', qual é a função que está multiplicando y'? Exato, é a função constante 1. Então você pega essa função e divide por t ao quadrado menos 4. Você está vendo a função seno de x? Você também divide ela por t quadrado menos 4. Você está vendo essa daqui, ó, e elevado a t sobre t? Você também divide ela por t quadrado menos 4. Então, como é que vai ficar esse nosso problema de valor inicial quando nós cortarmos o t quadrado menos 4 na equação inteira? Vai ficar assim, ó, y2 mais 1 sobre t quadrado menos 4, y', mais seno t sobre t quadrado menos 4, y, mais e elevado a t sobre t que multiplica t quadrado menos 4. Dividir essa fração por t ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que pegar essa fração e multiplicar por este número aqui, ou seja, pelo inverso de t quadrado menos 4. Aí você vai ter isso daqui. E aqui você tem, então, as condições iniciais, né? y1 vale y0 e y' de 1 vale y0. Então, nesse caso aqui, o nosso PVI, o T0, ele vale 1. No teorema, nós usamos x0 e aqui nós usamos P de x, Q de x e R de x. Aqui eu só troquei a variável, né? Em vez de usar x, eu usei T. Certo? Então, vamos lá. Para essas funções aqui, ó, essa é a nossa função P, essa é a nossa função Q e essa aqui é a nossa função R. Tá? Para essas funções, quando elas não são contínuas? Lembra, elas não são contínuas, por exemplo, nos pontos em que ela não está, as funções não estão definidas. Tá? Ou onde o limite, quando x tende a é diferente da função calculada em A. Então, esses são os casos em que ela não é contínua. Essa função aqui, ela só não é contínua no 2 e no menos 2, que são os números onde ela não existe. Esse quociente aqui também. Esse quociente só não vai ser contínuo no t igual a 2 e no t igual a menos 2. Que são os mesmos valores de t aqui para a nossa função p. Então, essas duas primeiras funções aqui, elas não são contínuas nos mesmos pontos. T igual a 2, t igual a menos 2. Já essa outra função aqui, a r de t, a coisa já muda um pouco de figura. Além do 2 e do menos 2, essa função não está definida no zero. Em todos os outros pontos ela vai estar definida e ela vai ser contínua em todos os outros pontos. Né? Então, as três funções são contínuas ao mesmo tempo para todos os valores de t
que são diferentes de menos 2, 2 e 0. Né? Que são os pontos onde essas funções aqui não estão definidas. Tá? Esses três valores aqui, as funções não estão definidas. As três não estão definidas ao mesmo tempo. Certo? Você fala assim, mas essa aqui está definida no 0 e essa aqui também. Sim, é verdade, mas a função f não está definida no 0. Então, ela é descontínua no 0. Tá? Então, as três têm que ser contínuas nos mesmos pontos. Nesses três pontos, as três funções não são contínuas ao mesmo tempo. Bom, como o nosso t0 é igual a 1, então o nosso problema de valor inicial, ele tem solução nesse intervalo aqui, de 0 até 2, aberto. Por quê? Porque a função não está definida no 0, não são contínuas no 0, e elas não são contínuas no 2. Então, este é o intervalo que contém o número 1, que é o t0, e as funções são contínuas nesse intervalo aqui. Tá? E esse é o maior intervalo que contém o t1, no qual essas funções p, q e r são contínuas. Poderia acontecer do seu t0 ser igual a 5. Se o seu t0 é igual a 5, então o maior intervalo que contém o t0 e que as funções são contínuas é esse intervalo aqui, ó, do 2 até mais infinito. Por quê? Porque a nossa função não está definida no menos 2, no 0 e no 2. Como o t0 igual a 5 pertence a esse intervalo aqui, ó, e nesse intervalo todas as três funções são contínuas, então esse é o maior intervalo que contém o 5 e o nosso PVI tem solução única. Se o nosso t0, por exemplo, fosse menos meio, então o maior intervalo que contém menos meio, no qual essas três funções são contínuas, é o intervalo aberto de menos 2 até 0. Tá? Justamente porque a nossa função as funções não são contínuas em menos 2 e 0, as três ao mesmo tempo. Né? Se o t0 fosse menos 3, então o maior intervalo que contém t0 e no qual as três funções são contínuas é o intervalo de menos infinito até menos 2. Nesse intervalo aqui, é um intervalo que contém o menos 3 e contém menos 3 e as três funções são contínuas. Certo? Bom, o que diz o princípio da superposição? Ele fala o seguinte: suponha que você tem uma EDO homogênea, desse tipo aqui, e suponha que você conheça duas soluções. Você conhece duas soluções, então qualquer combinação linear dessas duas soluções continua sendo uma solução dessa EDO. O que eu quero dizer com combinação linear? Qualquer soma desse tipo aqui, ó, uma constante vezes a primeira solução, mais a segunda constante vezes a segunda solução. Tá? Quaisquer constantes C1 e C2 você pode colocar aqui, e isso vai continuar te dando uma solução da sua EDO homogênea de segunda ordem. Tá? Isso quando você conhece duas soluções quando você conhece duas soluções da sua EDO. Então, quando você conhece duas, você conhece um monte de soluções. Por que você conhece um monte? Porque qualquer uma dessas aqui continua sendo uma solução. Detalhe pequeno, se você pegar o C2 como sendo zero, esse princípio da superposição fala qualquer múltiplo escalar da primeira solução continua sendo uma solução. Se você zerar o C1, esse princípio da superposição diz qualquer múltiplo escalar da segunda solução também continua sendo uma solução da sua EDO. Tá certo? Então, se você tem duas soluções, você conhece um monte de soluções. Basta você variar o C1 e o C2 aqui nessa soma. Tá? Como é que você poderia fazer, como é que você faz a demonstração disso? Primeiro, y é dessa forma. Qual que é a derivada dessa função aqui? Qual que é a derivada da soma? É a soma das derivadas. Na derivada, a constante passa para fora, então a derivada dessa soma fica isso daqui. C1y', 1', mais C2, y2'. Como é que fica a derivada segunda dessa função?
Bom, a derivada segunda, você deriva essa derivada primeira. Então, aqui vai ficar a derivada da soma. Na derivada da soma, você deriva as duas funções. Como tem um escalar aqui multiplicado, você passa esse escalar para fora da derivada. Então, o que eu estou te dizendo é que y duas linhas vai ser C1, que multiplica y2, y1 duas linhas, mais C2, que multiplica a derivada segunda de y2. O que você vai fazer agora? Você vai pegar essas três informações aqui, ó, você vai pegar essas três informações, você vai jogar aqui na sua EDO, vai pegar y', vai multiplicar por q de x, vai pegar a função y, que é essa daqui, vai multiplicar por q de x, você vai agrupar de maneira adequada as suas coisas, as suas somas que você vai obter. Você vai observar que isso aqui é igual a zero. Por que isso daqui é igual a zero? Porque o y1 é uma solução da nossa EDO. É uma solução disso daqui. Né? Então, se isso aqui é uma solução, isso daqui aqui não é menos, tá? Aqui é mais. Certo? Aqui é mais. Aqui também é mais, tá? Desculpa. Você vai observar que isso daqui é zero. Você vai observar que isso daqui é zero. E o resultado vai ser certo? Aí você vai provar o seu resultado. Eu não vou fazer essas contas aqui porque elas são muito chatas. Bom, para nós encerrarmos, vamos a um pequeno exemplo, então. Vamos considerar essa EDO aqui, y2, y duas linhas, ou seja, a derivada segunda de uma função, mais b ao quadrado, que multiplica a mesma função, uma função, é igual a zero. Então, b quadrado, que multiplica uma função, mais a derivada segunda dessa função é igual a zero. B é um número natural não nulo. O que nós queremos mostrar? Nós vamos mostrar que para quaisquer números reais, C1 e C2, essa soma aqui é uma solução dessa EDO. Ou seja, C1 cosseno de BT mais C2 seno de BT, isso daqui é uma solução dessa EDO. Para quaisquer C1 e C2, quaisquer números reais, C1 e C2. Tá? Vamos pegar y1 como sendo cosseno de BT e o y2 como sendo seno de BT. Se eu mostrar que essas duas funções são soluções dessa EDO, então o que diz o princípio da superposição? Que qualquer combinação linear entre essas soluções continua sendo uma solução, que é o que eu quero mostrar. Tá? Então eu só preciso mostrar que essas duas funções são soluções dessa EDO. Se elas forem, qualquer combinação linear vai ser, ou seja, funções desse tipo serão soluções da nossa EDO. Pelo princípio da superposição. Então vamos lá. Quem é y1 e quem é y2? y1 é cosseno de BT e y2 é seno de BT. Como é que fica a derivada primeira de cosseno de BT? Derivada do cosseno é menos seno. Como tem um B aqui dentro, ele passa para fora. Vai ficar menos B seno de BT. Qual vai ser a derivada segunda dessa função aqui? Olha, eu derivo a derivada primeira. Derivada do seno é cosseno de BT. Né? E esse B vai passar para fora, vai ficar menos B quadrado cosseno de BT. Vamos para y2. Derivada do seno de BT. Derivada do seno é cosseno. Então, esse B vai passar para fora, B cosseno de BT. E a derivada segunda de y2 é a derivada dessa função, derivada do cosseno é menos seno. Né? Então, como tem um B aqui dentro, ele passa para fora, fica menos B ao quadrado seno de t. Tá? O que eu vou fazer agora? Ó, qual que é a nossa EDO? Y duas linhas, mais B quadrado vezes Y, igual a zero. Então, eu vou vir aqui, no lugar do Y, eu vou colocar Y1 e vou ver se isso dá zero. Y duas linhas, Y1 duas linhas eu tenho aqui, né? Fica menos B quadrado cosseno de BT. Aqui. B quadrado vezes Y1 vai ficar B quadrado cosseno de BT. Opa, isso aqui dá zero. Zerou. Moral da história. Cosseno de BT é uma solução da nossa EDO original. Agora vamos lá.
vamos substituir na nossa EDO, vamos substituir por y2. Então, a derivada segunda de y2, eu conheço. É menos b quadrado seno t. Aqui, menos b quadrado seno t. B quadrado vezes y2, ó, vai ficar b quadrado seno de bt. Isso também dá zero. Agora, então, essas duas funções, seno de bt, cosseno de bt e seno de bt, são soluções da nossa equação. Como elas são soluções, qualquer combinação linear também vai ser solução, que era exatamente o que nós queríamos mostrar. Beleza? Muito bem, com isso vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Esse foi só o primeiro vídeo a respeito de EDOs de segunda ordem lineares. Na sequência, nos próximos 5, 6, 7 vídeos, nós vamos trazer mais conteúdo sobre esse tipo de EDO. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.